Milionário se surpreende ao ver a mendiga negra pedir sobras e transforma sua vida. Era uma manhã chuvosa na cidade, e a luz pálida do sol se esforçava para romper as nuvens pesadas. As ruas, normalmente cheias de vida, estavam um caos de som e movimento. Júlia, uma jovem negra de apenas 18 anos, se espremia na calçada, com a barriga vazia e o olhar desesperado. Ela olhava de soslaio o elegante restaurante italiano que exibia pratos requintados e clientes bem vestidos. Seu estômago roncava, mas ela não tinha socialmente o direito a um pedaço daquelas delícias. Ao invés disso, um mundo de sobras a esperava. Amor, isso parece uma cena de filme, murmura uma mulher de blazer, enquanto Júlia estende a mão em busca de compaixão. Lábios vermelhos e joias reluzentes, Isadora, a milionária da cidade, presenciava a cena. O desespero nos olhos de Júlia a fisgou. Uma mistura de dor e impotência feriu seu coração. Algo em sua vida abundante nunca a havia preparado para tal crueldade. Quando o prato fumegante chegou às mãos de Júlia, ela mal acreditava. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. Era a primeira vez em muito tempo que um gesto de bondade parecia se apegar à sua realidade brutal. O almoço, porém, era apenas o começo. Isadora, tocada pela vulnerabilidade crua que via diante dela, decidiu acolher Júlia em sua casa. Assim, a jovem mendiga se viu em um mundo de extravagâncias, experiências e oportunidades. Mas não tudo eram flores. O passado sombrio de Júlia, espreitando como uma sombra, não estava muito longe. Seu pai, Rodrigo, um criminoso conhecido na região, não havia sumido com o seu histórico. As memórias, dolorosas e sufocantes, agarram-se a ela como um manto pesado. Enquanto Júlia começava a frequentar a escola e a redescobrir a autoconfiança, Rodrigo reapareceu. A promessa de arrependimento vibrava em suas palavras, e os riscos de seu retorno geravam tensão nas paredes da luxuosa casa de Isadora. No fundo, elas sabiam. Um confronto o destino de sua nova vida estava em jogo. Ali, tudo estava prestes a mudar. A pergunta pairava: como Júlia lidaria com o novo sonho que construía ao lado de Isadora, enquanto o passado ainda a ameaçava? E quando Rodrigo retaliar, que caminho escolheriam? Os laços de amizade e proteção se tornariam fortes o suficiente para enfrentar essa tempestade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando as palavras do pai ecoavam em sua mente, mas ela sabia que precisava ser forte. Você não é nada sem mim, dizia Rodrigo em seus pesadelos, um eco de suas memórias mais sombrias. Ela precisaria afastar aquele espectro hoje. Em um gesto hesitante, acabou puxando o telefone do bolso, a tela brilhando em sua mão. O silêncio tomou conta da sala enquanto o vídeo começava a rodar. A imagem tremia um pouco, mas a voz de Júlia era clara, cortante. Ela falava sobre os abusos. As noites em que nem mesmo um canto seguro existia, os gritos a ecoar nas paredes, os momentos em que se sentia invisível. O clima tenso se transformou rapidamente em incredulidade. Os murmúrios cresceram, como se as paredes estivessem absorvendo sua dor. Isadora, na plateia, segurava a mão de Júlia, a energia pulsando entre elas. Seria um marco, uma nova vida começando a se desenhar. Mas, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala foi escancarada e um homem entrou, a fúria estampada no rosto. O juiz, claro, tentou restaurar a ordem, mas a confusão já tinha se espalhado.
Um arrepio percorreu a espinha de Júlia. Tremeram suas mãos. O que ele estava fazendo aqui? Com um movimento brusco, Rodrigo se aproximou, os olhos cheios de raiva e dor. Você não pode me deixar assim. Eu sou seu pai. Acredite em mim. Eu mudei. As palavras dele pareciam veneno. O instinto de proteção de Isadora aflora. Saia, Rodrigo. Não é lugar para você, gritou. Mas a tensão era palpável. Um nó no ar. Então, algo explosivo aconteceu. O advogado de Isadora puxou um dossiê de evidências e, com um olhar decidido, expôs segredos obscuros de Rodrigo, que poderiam devastar sua posição. Relatos de crimes que ele havia escondido e provas que conectavam sua vida de crime diretamente ao seu retorno. As pessoas na sala começaram a trocar olhares. Agora era um espetáculo de revelações que ninguém esperava. Você acha que pode reescrever sua história? Nós temos tudo aqui. Você nunca vai conseguir se livrar do que fez. A sala ficou em silêncio. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Este era o momento? Uma oportunidade de virar a página, mas a presença arrepiante do pai e sua expressão intensa de desespero causavam um burburinho interno. Rodrigo exibia um sorriso, mas depois seu rosto se contorceu numa expressão de raiva. Ele virou-se para Júlia, os olhos agora se fundindo em um mar de loucura. Você me traiu, sua ingrata. Eu sou a razão de você estar aqui, de você ter qualquer oportunidade. As palavras dele cortaram como facas. Júlia se sentiu tensa, paralisada. As lágrimas escorriam de sua face. Isadora soltou um grito, as mãos levantadas, enquanto várias pessoas começavam a se mover para a proteção de Júlia e Isadora. E naquele caos, um grito se levantou entre a multidão. Um garotinho, que havia apenas assistido de longe, se virou e gritou: Você não é o pai dela. Você nunca foi. O efeito foi como uma explosão. Uma onda de murmúrios inundou o tribunal. Olhares viraram-se de Rodrigo para o garoto. Um novo segredo tinha surgido. O que isso significava para Júlia? O que mais poderia vir à tona? O chão sob seus pés agora parecia inclinado. Ela mal podia respirar. A confusão redefiniria tudo. O passado dela, a relação com Isadora, a história que ela achava que estava vivendo, estava prestes a mudar para sempre. E agora, quem seria realmente Júlia? O silêncio tomou conta do tribunal. O olhar de Júlia estava fixo em Rodrigo, agora agitando-se de raiva. Mas algo dentro dela começou a se acirrar. O garoto que gritou virou-se para ela, seus olhos cheios de coragem. Aquela era uma luz no meio da escuridão que ameaçava engolir tudo. As palavras do pai ecoavam, mas, por um instante, ela se permitiu acreditar que a verdade tinha um poder maior. Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar novamente. Parem! Uma voz feminina soou da porta, e todos se viraram. Tânia, sua irmã mais velha, que Júlia achava ter desaparecido para sempre, entrou, com uma expressão misturada de alívio e desespero. Eu estou aqui! O murmúrio do público cresceu, confundido. A audiência mal podia acreditar. O impacto da presença dela era como uma onda, arrastando as emoções soltas. Rodrigo se virou, surpreso. Você está viva? O que você está fazendo aqui? As palavras dele estavam carregadas de horror. E Júlia sentiu seu peito apertar. Tânia olhou para Júlia, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu vim salvar você. Não se preocupe. Eu não deixarei você com ele. A fala de Tânia ressoou como um trovão. Júlia nunca soube que tinha uma irmã, e toda a sua vida começou a se desmoronar diante daquela revelação. Tudo o que ela pensava que compreendia sobre sua família estava prestes a ser sacudido. O que você quer dizer com isso? Júlia sussurrou, a confusão fervilhando. Ele não é quem você imagina. Júlia, você precisa saber a verdade, gritou Tânia.
agora entrando mais na sala, desafiando a fúria de Rodrigo com a própria presença. Agora todo o tribunal estava agarrado a cada palavra. Isadora segurava a mão de Júlia com firmeza, enquanto o juiz tentou restabelecer a ordem em meio ao caos. Rodrigo estava furioso. Cale a boca! Você não pode falar assim. Você não deveria estar aqui. O ataque dele era um espectro de suas piores memórias. Mas por outro lado, no rosto de Tânia, havia uma determinação feroz. Eu sempre estive perto de você, Júlia. Eu só não sabia como chegar até você. Até agora. Um silêncio tenso tomou o espaço, apenas quebrado pelo sussurro nervoso do público. Júlia sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. Ela não tinha apenas uma irmã, mas uma nova perspectiva era apresentada. O que mais havia escondido? O que mais havia na linha do tempo de sua vida que ela desconhecia? Rodrigo é muito mais perigoso do que você pensa. Ele não apenas usou você, ele também me usou. Nós fomos manipuladas. As palavras de Tânia ecoaram. O que isso significava? E se todo aquele amor que aparentemente existia realmente fosse uma ilusão? A sala começou a ficar tensa novamente. Rodrigo estava em colapso, sua fúria se transformando em desespero. Você não pode fazer isso comigo. Esse tribunal não vai acreditar em você. Ele olhava agora para todos, tentando recuperar o controle. Mas a verdade estava se abrindo como um sol radiante, ofuscando sua escuridão. Enquanto Júlia absorvia tudo, o garoto que gritou antes levantou a mão novamente. Eu sei o que ele fez. A sala começou a vibrar em murmúrios, o nervosismo misturando-se à expectativa. A atmosfera estava carregada de tensão. Júlia estava paralisada, sentindo uma mistura de medo e esperança. O caos ao seu redor era uma tempestade, mas ela também tinha uma irmã ao seu lado. O que mais iria se revelar? O confronto ainda não acabara. O que mais Tânia tinha a dizer? E Rodrigo? Ele realmente mudaria? Poderia um novo começo ser possível? Ou toda a sua vida estava prestes a desmoronar em mais uma mentira? O silêncio estava pesado no tribunal. Os olhares se revezavam entre Júlia, Rodrigo e Tânia. A sala estava um caldeirão de emoções. Um instante que poderia mudar tudo. Mãos suadas, corações acelerados. Júlia sentia suas pernas tremendo, mas a presença de Tânia a acalmava. Era como se finalmente ela estivesse se conectando a algo familiar, algo real. Júlia, eu sei que você não entende agora, mas precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Sobre a verdade que Rodrigo nunca deixou você saber, disse Tânia, a voz firme e controlada. Rodrigo se agitou, o rosto distorcido pela raiva. Cale-se, Tânia. Você não tem ideia do que está dizendo. Ele estava perdendo o controle, e isso aplacava um pouco o medo que Júlia sentia. Entretanto, o relógio parecia estar correndo. Os murmúrios do público aumentavam, e o clima de tensão estava prestes a explodir. Rodrigo, você não pode mais esconder a verdade, disse Tânia, com uma determinação que fez o público prender a respiração. Não só sobre mim, mas sobre tudo o que você fez. Você não é o pai que Júlia pensa que é. As palavras dela pesavam no ar, como se estivessem moldando o destino de todos ali presentes. Quem você pensa que é para falar assim? Eu sou o pai dela, e você nunca foi nada, gritou Rodrigo, mas sua voz tremia. O desespero estava começando a aparecer. Júlia sentiu o peso das palavras de Tânia. Cada sílaba uma espada que cortava as mentiras que seu pai contara. Ele não te ama, Júlia. Ele te usou. O que aconteceu naquela noite em que eu saí de casa não foi por escolha. Você precisa saber a verdade. Tânia estava a poucos passos dela agora, um brilho nos olhos. As lágrimas eram uma mistura de dor e esperança. O juiz tentou restaurar a ordem. Senhoras e senhores, precisamos manter a calma. Mas a sala estava um caos. Júlia sentia que o chão se movia sob seus pés, confusa e tomada por um turbilhão de sentimentos. De repente,
a porta se escancarou novamente. Um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, entrou furiosamente. "O que está acontecendo a ti?" ele berrou, os olhos fixos em Rodrigo. A cena tomou um novo rumo, e a tensão aumentava ainda mais. "Você!" Rodrigo gritou, a voz cheia de terror. "O que você está fazendo aqui?" Júlia viu uma expressão de medo passar pela face do pai. O homem se aproximou. "Sobre a sua conta, precisamos conversar. O último pagamento não foi feito." As palavras ecoaram na sala, causando um impacto. Mas a sala estava um caos. Júlia sentia que o chão se movia sob seus pés, confusa e tomada por um turbilhão de sentimentos. De repente, a porta se escancarou novamente. Um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, entrou furiosamente. "O que está acontecendo aqui?" ele berrou, os olhos fixos em Rodrigo. A cena tomou um novo rumo, e a tensão aumentava ainda mais. "Você!" Rodrigo gritou, a voz cheia de terror. "O que você está fazendo aqui?" Júlia viu uma expressão de medo passar pela face do pai. O homem se aproximou. "Sob a sua conta, precisamos conversar. O último pagamento não foi feito." As palavras ecoaram na sala, causando um impacto. O público, que estava cativado pela briga familiar, agora trocava olhares perplexos. Júlia estava incrédula. "Pagamento? Que conta?" As perguntas fervilhavam na mente dela. Os laços que ela pensou ter eram fios de seda prestes a se partir. "Não é a hora para isso, Marcos. Você sabe o que estamos fazendo aqui." Rodrigo gritou, mas tudo parecia uma máscara caindo. O homem sorriu e não era um sorriso amigável. "Desculpe, na verdade, é exatamente a hora. As pessoas precisam saber a verdade sobre você e sua família." A cada palavra, sentia-se como se novas camadas da história estivessem se revelando. "Como você sabe sobre minha família?" Júlia questionou, a voz falhando, a realidade começando a desmoronar. A sala estava em silêncio novamente, todos presos na expectativa do que Marcos diria. "O que você não sabe, Júlia, é que seu pai não é só um criminoso. Ele fez algo muito pior. E há pessoas que o querem ver pagar por isso." As palavras eram balas disparadas, e o impacto reverberou como um bombardeio. Ela viu Rodrigo murchar. Todo o seu poder estava prestes a se desvanecer. "Não, isso não pode ser verdade. Não pode", Júlia balbuciou. Mas a sensação de que todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo era inegável. "E agora, com você, eles também estão atrás de você", Marcos declarou, e a sala inteira pareceu engolir a nova informação, como se todos estivessem em um pesadelo coletivo. Júlia olhou para Tânia, os olhos cheios de medo, de dúvida. Quem ela realmente era? O que mais havia escondido sob as camadas da vida que pensava conhecer? O passado estava ressurgindo, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Mas antes que pudessem processar tudo, uma explosão de gritos ecoou pela sala. O que parecia ser um simples confronto familiar se transformou em um pânico absoluto. A porta do tribunal se abriu, e duas figuras encapuzadas entraram, segurando o que pareciam ser arma. O juiz caiu para trás. Os advogados se tornaram sombras em uma batalha pela sobrevivência. O público explodiu em gritos. A sala virou um turbilhão de medo e desespero. Júlia e Tânia se abraçaram, mas o terror não parava. Rodrigo estava paralisado, o rosto branco como uma folha. Os dois homens avançaram, e Júlia percebeu que a verdade que buscava estava prestes a ser enterrada sob o caos. Ao mesmo tempo, uma das figuras encapuzadas apontou diretamente para Júlia. "Você! Vamos dar um jeito em você", disse ele, e a tensão se transformou em uma bola de fogo em seu interior. "O que você sabe sobre a minha família?" Júlia gritou, a voz embargada. O homem a encarou, e por um instante algo relampejou nos olhos dele. Uma conexão, um reconhecimento. "Você não sabe mesmo",
mas logo vai descobrir tudo. E naquele momento, a cortina da verdade levantou, prestes a revelar o inominável. O que Júlia realmente seria se essa verdade saltasse para a luz. Os olhares se revezavam entre Júlia, Rodrigo e Tânia. A sala estava um caldeirão de emoções. Um instante que poderia mudar tudo. Mãos suadas, corações acelerados. Júlia sentia suas pernas tremendo, mas a presença de Tânia a acalmava. Era como se finalmente ela estivesse se conectando a algo familiar, algo real. Júlia, eu sei que você não entende agora, mas precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Sobre a verdade que Rodrigo nunca deixou você saber, disse Tânia, a voz firme e controlada. Rodrigo se agitou, o rosto distorcido pela raiva. Cale-se, Tânia. Você não tem ideia do que está dizendo. Ele estava perdendo o controle. Isso aplacava um pouco o medo que Júlia sentia. Entretanto, o relógio parecia estar correndo. Os murmúrios do público aumentavam, e o clima de tensão estava prestes a explodir. Rodrigo, você não pode mais esconder a verdade, disse Tânia. Com uma determinação que fez o público prender a respiração. Não só sobre mim, mas sobre tudo que você fez. Você não é o pai que Júlia pensa que é. As palavras dela pesavam no ar, como se estivessem moldando o destino de todos ali presentes. Quem você pensa que é para falar assim? Eu sou o pai dela e você nunca foi nada, gritou Rodrigo, mas sua voz tremia. O desespero estava começando a aparecer. Júlia sentiu o peso das palavras de Tânia, cada sílaba uma espada que cortava as mentiras que seu pai contara. Ele não te ama. Júlia, ele te usou. O que aconteceu naquela noite em que eu saí de casa não foi por escolha. Você precisa saber a verdade. Tânia estava a poucos passos dela agora, um brilho nos olhos. As lágrimas eram uma mistura de dor e esperança. O juiz tentou restaurar a ordem. Senhoras e senhores, precisamos manter a calma. Mas a sala estava um caos. Júlia sentia que o chão se movia sob seus pés, confusa e tomada por um turbilhão de sentimentos. De repente, a porta se escancarou novamente. Um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, entrou furiosamente. O que está acontecendo aqui? Ele berrou, os olhos fixos em Rodrigo. A cena tomou um novo rumo e a tensão aumentava ainda mais. Você! Rodrigo gritou, a voz cheia de terror. O que você está fazendo aqui? Júlia viu uma expressão de medo passar pela face do pai. O homem se aproximou. Sobre a sua conta, precisamos conversar. O último pagamento não foi feito. As palavras ecoaram na sala, causando um impacto. O público, que estava cativado pela briga familiar, agora trocava olhares perplexos. Júlia estava incrédula. Pagamento? Que conta? As perguntas fervilhavam na mente dela. Os laços que ela pensou ter eram fios de seda prestes a se partir. Não é a hora para isso, Marcos. Você sabe o que estamos fazendo aqui. Rodrigo gritou, mas tudo parecia uma máscara caindo. O homem sorriu, e não era um sorriso amigável. Desculpe, na verdade é exatamente a hora. As pessoas precisam saber a verdade sobre você e sua família. A cada palavra, sentia-se como se novas camadas da história estivessem se revelando. Como você sabe sobre minha família? Júlia questionou, a voz falhando, a realidade começando a desmoronar. A sala estava em silêncio novamente, todos presos na expectativa do que Marcos diria. O que você não sabe, Júlia, é que seu pai não é só um criminoso. Ele fez algo muito pior, e há pessoas que o querem ver pagar por isso. As palavras eram balas disparadas, e o impacto reverberou como um bombardeio. Ela viu Rodrigo murchar. Todo o seu poder estava prestes a se desvanecer. Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Júlia balbuciou, mas a sensação de que todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo era inegável. E agora, com você, eles também estão atrás de você, Marcos declarou.
e a sala inteira pareceu engolir a nova informação, como se todos estivessem em um pesadelo coletivo. Júlia olhou para Tânia, os olhos cheios de medo, de dúvida. Quem ela realmente era? O que mais havia escondido sob as camadas da vida que pensava conhecer? O passado estava ressurgindo, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Antes que pudessem processar tudo, uma explosão de gritos ecoou pela sala. Rodrigo, louco de raiva, partiu em direção a Marcos. "Você não pode fazer isso comigo", gritou ele, mas já não havia mais controle. Em um movimento rápido, puxou um objeto, e Júlia percebeu. "Não!" Júlia ouviu a voz de Tânia, mas era tarde demais. O tiro ecoou como um trovão, varrendo a sala em um silêncio absoluto. O corpo de Rodrigo caiu no chão, e tudo desmoronou ao redor. "Pai!" Júlia gritou, as palavras saindo como um sussurro desesperado. O corpo de Rodrigo parecia tão pequeno e sem vida. A sala virou um caos de gritos e desespero. O juiz caiu de costas, a plateia em choque. Tânia tentou se aproximar, mas a cena era um campo de guerra. Marcos estava parado, a arma ainda em mãos, seus olhos arregalados. "Eu só queria acabar com isso", ele murmurou, mas ninguém o ouviu. A tensão estava no ar e a ansiedade era palpável. Júlia não conseguia desviar os olhos do corpo de Rodrigo. A verdade, que parecia tão distante, agora estava próxima demais. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que Rodrigo se tornou quem era? Pânico e confusão se misturavam nas veias de Júlia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava entender o que acabara de acontecer. E então, no meio daquele caos, um celular vibrou no bolso de Rodrigo. Ele estava morto, mas algo se desperta. Marcos, ainda assustado, olhou para Júlia e disse: "Você precisa saber o que ele estava guardando. A verdade está lá." Ouvindo isso, Júlia sentiu algo se acender dentro dela. O que mais estava escondido? E como ela poderia conseguir essas respostas no meio do desastre? A cena se transformou em um oásis de questões não respondidas. Enquanto a sala se enchia de sirenes e gritos, Júlia ficou paralisada. O que viria a seguir? A revelação de uma nova vida? Uma nova verdade? Faltava muito para o fim, e ela estava prestes a mergulhar profundamente. As portas do tempo da verdade se abriram, e os espectros do passado estavam mais próximos do que nunca. O silêncio estava pesado no tribunal. Os olhares se revezavam entre Júlia, Rodrigo e Tânia. A sala estava um caldeirão de emoções, um instante que poderia mudar tudo. Mãos suadas, corações acelerados. Júlia sentia suas pernas tremendo, mas a presença de Tânia a acalmava. Era como se finalmente ela estivesse se conectando a algo familiar, algo real. "Júlia, eu sei que você não entende agora, mas precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Sobre a verdade que Rodrigo nunca deixou você saber", disse Tânia, a voz firme e controlada. Rodrigo se agitou, o rosto distorcido pela raiva. "Cale-se, Tânia! Você não tem ideia do que está dizendo." Ele estava perdendo o controle, e isso aplacava um pouco o medo que Júlia sentia. Entretanto, o relógio parecia estar correndo. Os murmúrios do público aumentavam, e o clima de tensão estava prestes a explodir. "Rodrigo, você não pode mais esconder a verdade", disse Tânia, com uma determinação que fez o público prender a respiração. "Não só sobre mim, mas sobre tudo o que você fez. Você não é o pai que Júlia pensa que é." As palavras dela pesavam no ar, como se estivessem moldando o destino de todos ali presentes. "Quem você pensa que é para falar assim? Eu sou o pai dela, e você nunca foi nada", gritou Rodrigo. Mas sua voz tremia. O desespero estava começando a aparecer. Júlia sentia o peso das palavras de Tânia. Cada sílaba uma espada que cortava as mentiras que seu pai contara. "Ele não te ama, Júlia.
Ele te usou. O que aconteceu naquela noite em que eu saí de casa não foi por escolha. Você precisa saber a verdade. Tânia estava a poucos passos dela agora, um brilho nos olhos. As lágrimas eram uma mistura de dor e esperança. O juiz tentou restaurar a ordem. Senhoras e senhores, precisamos manter a calma. Mas a sala estava um caos. Júlia sentia que o chão se movia sob seus pés, confusa e tomada por um turbilhão de sentimentos. De repente, a porta se escancarou novamente. Um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, entrou furiosamente. "O que está acontecendo aqui?" ele berrou, os olhos fixos em Rodrigo. A cena tomou um novo rumo e a tensão aumentava ainda mais. "Você!" Rodrigo gritou, a voz cheia de terror. "O que você está fazendo aqui?" Júlia viu uma expressão de medo passar pela face do pai. O homem se aproximou. "Sobre a sua conta, precisamos conversar. O último pagamento não foi feito." As palavras ecoaram na sala, causando um impacto. O público, que estava cativado pela briga familiar, agora trocava olhares perplexos. Júlia estava incrédula. Pagamento? Que conta? As perguntas fervilhavam na mente dela. Os laços que ela pensou ter eram fios de seda prestes a se partir. "Não é a hora para isso, Marcos. Você sabe o que estamos fazendo aqui." Rodrigo gritou, mas tudo parecia uma máscara caindo. O homem sorriu e não era um sorriso amigável. "Desculpe, na verdade é exatamente a hora. As pessoas precisam saber a verdade sobre você e sua família." A cada palavra, sentia-se como se novas camadas da história estivessem se revelando. "Como você sabe sobre minha família?" Júlia questionou, a voz falhando, a realidade começando a desmoronar. A sala estava em silêncio novamente, todos presos na expectativa do que Marcos diria. "O que você não sabe, Júlia, é que seu pai não é só um criminoso. Ele fez algo muito pior. E nunca mais. Aquilo que foi. Deve ser agora o que você tem de fazer. E nada mais é a última palavra que Marcos diria." E há pessoas que o querem ver pagar por isso. As palavras eram balas disparadas e o impacto reverberou como um bombardeio. Ela viu Rodrigo murchar. Todo o seu poder estava prestes a se desvanecer. "Não, isso não pode ser verdade. Não pode." Júlia balbuciou, mas a sensação de que todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo era inegável. "E agora, com você, eles também estão atrás de você", Marcos declarou, e a sala inteira pareceu engolir a nova informação. Como se todos estivessem em um pesadelo coletivo. Júlia olhou para Tânia, os olhos cheios de medo, de dúvida. Quem ela realmente era? O que mais havia escondido sob as camadas da vida que pensava conhecer? O passado estava ressurgindo, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Mas antes que pudessem processar tudo, uma explosão de gritos ecoou pela sala. Rodrigo, louco de raiva, partiu em direção a Marcos. "Você não pode fazer isso comigo", gritou ele, mas já não havia mais controle. Um grito cortou a sala. "Não!" Júlia ouviu a voz de Tânia, mas era tarde demais. O tiro ecoou como um trovão, varrendo a sala em um silêncio absoluto. O corpo de Rodrigo caiu no chão e tudo desmoronou ao redor. "Pai!" Júlia gritou, as palavras saindo como um sussurro desesperado. O corpo de Rodrigo parecia tão pequeno e sem vida. A sala virou um caos de gritos e desespero. O juiz caiu de costas, a plateia em choque. Tânia tentou se aproximar, mas a cena era um campo de guerra. Marcos estava parado, a arma ainda em mãos, seus olhos arregalados. "Eu só queria acabar com isso", ele murmurou, mas ninguém o ouviu. A tensão estava no ar e a ansiedade era palpável. Júlia não conseguia desviar os olhos do corpo de Rodrigo. A verdade, que parecia tão distante, agora estava próxima demais. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que Rodrigo se tornou quem era? Pânico e confusão se misturavam nas veias de Júlia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava entender o que acabara de acontecer. E então, no meio daquele caos,
um celular vibrou no bolso de Rodrigo. Ele estava morto, mas algo se desperta. Marcos, ainda assustado, olhou para Júlia e disse: Você precisa saber o que ele estava guardando. A verdade está lá. Ouvindo isso, Júlia sentiu algo se acender dentro dela. O que mais estava escondido? E como ela poderia conseguir essas respostas no meio do desastre? Ela se aproximou lentamente, suas mãos tremendo enquanto retirava o celular de Rodrigo. O local estava em silêncio, os olhos de todos fixos nela. Com um toque hesitante, ligou o aparelho. As luzes da tela acenderam, revelando mensagens não lidas, fotos, uma lista de contatos com nomes que ela nunca tinha ouvido. Mas o que realmente a paralisou foi um vídeo. Nervosa, ela hesitou. A sala inteira estava observando cada movimento. Quando finalmente decidiu abrir o vídeo, um rosto familiar apareceu. Era Tânia, mas não exatamente como Júlia a conhecia. A mulher no vídeo era mais jovem, com um olhar de desespero. A voz de Tânia tremia. Se você está assistindo isso, Júlia, é porque meu segredo não pode mais ficar escondido. Rodrigo não é seu pai. As palavras cortaram como uma faca. Júlia sentiu sua respiração falhar, seu mundo se desmoronando. O olhar horrorizado de Tânia retratava um peso invisível, um fardo que ela carregava. A sala estava em silêncio, exceto pelo som do vídeo. Eu sou sua mãe, Júlia, e você precisa saber o que realmente aconteceu naquela noite. Eu tentei te proteger, mas agora é tarde demais. A imagem congelou, e o grito inaudível de Júlia ecoou em sua mente. Ela mal podia acreditar. O quê, mãe? O que estava acontecendo? O impacto da revelação calou todos, e um novo tipo de caos se formou. O que isso significava para a vida de Júlia? Quem eram as pessoas ao seu redor? E a raiva de Rodrigo, sua proteção? Tudo isso já não fazia sentido. Ela era uma filha, mas de quem? E Tânia era a verdadeira mãe que fora afastada dela? A sala ficou turva e Júlia percebeu que suas certezas estavam se despedaçando, com um vazio no estômago e um nó na garganta. Ela olhou para Marcos e depois para Tânia, sem saber o que fazer. A reviravolta estava completa, e a verdade que nunca soubera estava prestes a iniciar um novo pesadelo. O silêncio estava pesado no tribunal. Os olhares se revezavam entre Júlia, Rodrigo e Tânia. A sala estava um caldeirão de emoções, um instante que poderia mudar tudo. Mãos suadas, corações acelerados. Júlia sentia suas pernas tremendo, mas a presença de Tânia a acalmava. Era como se finalmente ela estivesse se conectando a algo familiar, algo real. Marcos declarou e a sala inteira pareceu engolir a nova informação, como se todos estivessem em um pesadelo coletivo. Júlia olhou para Tânia, os olhos cheios de medo, de dúvida. Quem ela realmente era? O que mais havia escondido sob as camadas da vida que pensava conhecer? O passado estava ressurgindo, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Mas antes que pudessem processar tudo, uma explosão de gritos ecoou pela sala. Rodrigo, louco de raiva, partiu em direção a Marcos. Você não pode fazer isso comigo, gritou ele, mas já não havia mais controle. Em um movimento rápido, puxou um objeto e Júlia percebeu que era uma arma. O coração dela parou. Um grito cortou a sala. Não! Júlia ouviu a voz de Tânia, mas era tarde demais. O tiro ecoou como um trovão, varrendo a sala em um silêncio absoluto. O corpo de Rodrigo caiu no chão e tudo desmoronou ao redor. Pai, o Júlia, gritou, as palavras saindo como um sussurro desesperado. O corpo de Rodrigo parecia tão pequeno e sem vida. A sala virou um caos de gritos e desespero. O juiz caiu de costas. A plateia em choque. Tânia tentou se aproximar, mas a cena era um campo de guerra. Marcos estava parado, a arma ainda em mãos, seus olhos arregalados.
Eu só queria acabar com isso, ele murmurou. Mas ninguém o ouviu. A tensão estava no ar, e a ansiedade era palpável. Júlia não conseguia desviar os olhos do corpo de Rodrigo. A verdade, que parecia tão distante, agora estava próxima demais. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que Rodrigo se tornou quem era? Pânico e confusão se misturavam nas veias de Júlia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava entender o que acabara de acontecer. E então, como se o tempo tivesse congelado, algo mais aconteceu. O celular de Rodrigo, que ainda estava na mão de Júlia, vibrava de novo. Desta vez, uma notificação. Era um vídeo. Os olhos dela se arregalaram e um impulso a forçou a abrir. A imagem revelou um ambiente familiar. Um olhar sutil no rosto de uma mulher. Meu Deus! Sussurrou Júlia, reconhecendo a mulher. Era a mesma mulher que aparecia em fotos antigas que ela tinha em casa. Mamãe? O ar na sala pareceu desaparecer. A mulher no vídeo começou a falar, suas palavras se entrelaçando com a confusão já presente. Júlia, se você está assistindo isso, fechou. Você precisa entender que tudo o que sabe não é verdade. A sua vida, a nossa família, tudo foi construído sobre mentiras. Eu tentei te proteger, mas as consequências são minhas. E então, a gravação falhou. Os murmúrios cresceram. Tânia estava paralisada, um olhar de pânico estampado no rosto. A sala que antes estava cheia de gritos se transformou novamente em um sepulcro silencioso. Júlia sentiu um nó instintivo na garganta. Era uma bomba. Ela não é sua mãe, Júlia. Tânia berrou, a voz quebrada. Ela te deixou por um motivo. As palavras disparadas por Tânia pareciam ser um eco sombrio na mente de Júlia, instigando um sentimento de traição e confusão. O olhar de Tânia se fundiu em desespero. Por favor, não acredite no que ela está dizendo. Você precisa compreender que isso vai muito além de nós. Há gente que quer te ver. E então, a porta se abriu mais uma vez, essa altura com um estrondo. Um homem alto e de cabelos desgrenhados entrou, os olhos ardendo com raiva e dor. Júlia, você precisa vir comigo. Eles não vão parar até que você saiba tudo. O público estava tão pasmo que mal conseguia processar. As palavras ecoaram como trovão na mente de Júlia. O que mais havia escondido? A verdade que parecia a chave de sua liberdade se transformara em uma armadilha mortal. E sua cabeça girava entre a revelação do passado e as ameaças iminentes do presente. A sala vibrou com a intensidade do desespero. O que restava no caminho de Júlia? O que realmente significava ser filha de Rodrigo? E agora, o que seria dela? Uma nova história se formava, entrelaçando passado e futuro em um labirinto de segredos. O silêncio estava pesado no tribunal. Os olhares se revezavam entre Júlia, Rodrigo e Tânia. A sala estava um caldeirão de emoções, um instante que poderia mudar tudo. Mãos suadas, corações acelerados. Júlia sentia suas pernas tremendo, mas a presença de Tânia a acalmava. Era como se finalmente ela estivesse se conectando a algo familiar, algo real. Júlia, eu sei que você não entende agora, mas precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Sobre a verdade que Rodrigo nunca deixou você saber. Disse Tânia, a voz firme e controlada. Rodrigo se agitou, o rosto distorcido pela raiva. Cale-se, Tânia. Você não tem ideia do que está dizendo. Ele estava perdendo o controle, e isso aplacava um pouco o medo que Júlia sentia. Entretanto, o relógio parecia estar correndo. Os murmúrios de público aumentavam, e o clima de tensão estava prestes a explodir. Rodrigo, você não pode mais esconder a verdade, disse Tânia, com uma determinação que fez o público prender a respiração. Não só sobre mim, mas sobre tudo o que você fez. Você não é o pai que Júlia pensa que é. As palavras dela pesavam no ar,
como se estivessem moldando o destino de todos ali presentes. Quem você pensa que é para falar assim? Eu sou o pai dela, e você nunca foi nada, gritou Rodrigo, mas sua voz tremia. O desespero estava começando a aparecer. Júlia sentiu o peso das palavras de Tânia. Cada sílaba, uma espada que cortava as mentiras que seu pai contara. Ele não te ama, Júlia. Ele te usou. O que aconteceu naquela noite em que eu saí de casa não foi por escolha. Você precisa saber a verdade. Tânia estava a poucos passos dela agora, um brilho nos olhos. As lágrimas eram uma mistura de dor e esperança. O juiz tentou restaurar a ordem. Senhoras e senhores, precisamos manter a calma. Mas a sala estava um caos. Júlia sentia que o chão se movia sob seus pés, confusa e tomada por um turbilhão de sentimentos. De repente, a porta se escancarou novamente. Um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, entrou furiosamente. O que está acontecendo aqui? Ele berrou, os olhos fixos em Rodrigo. A cena tomou um novo rumo, e a tensão aumentava ainda mais. Você, Rodrigo gritou, a voz cheia de terror. O que você está fazendo aqui? Júlia viu uma expressão de medo passar pela face do pai. O homem se aproximou. Sob a sua conta, precisamos conversar. O último pagamento não foi feito. As palavras ecoaram na sala, causando um impacto. O público, que estava cativado pela briga familiar, agora trocava olhares perplexos. Júlia estava incrédula. Pagamento? Que conta? As perguntas fervilhavam na mente dela. Os laços que ela pensou ter eram fios de seda, prestes a se partir. Não é a hora para isso, Marcos. Você sabe o que estamos fazendo aqui. Rodrigo gritou, mas tudo parecia uma máscara caindo. O homem sorriu, e não era um sorriso amigável. Desculpe, na verdade é exatamente a hora. As pessoas precisam saber a verdade sobre você e sua família. A cada palavra, sentia-se como se novas camadas da história estivessem se revelando. Como você sabe sobre minha família? Júlia questionou, a voz falhando, a realidade começando a desmoronar. A sala estava em silêncio novamente, todos presos na expectativa do que Marcos diria. O que você não sabe, Júlia, é que seu pai não é só um criminoso. Ele fez algo muito pior, e há pessoas que o querem ver pagar por isso. As palavras eram balas disparadas, e o impacto reverberou como um bombardeio. Ela viu Rodrigo murchar. Todo o seu poder estava prestes a se desvanecer. Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Júlia balbuciou. Mas a sensação de que todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo era inegável. E agora, com você, eles também estão atrás de você, Marcos declarou. E a sala inteira parecia engolir a nova informação, como se todos estivessem em um pesadelo. O que mais havia escondido sob as camadas da vida que pensava conhecer? O passado estava ressurgindo, e as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Mas antes que pudessem processar tudo, uma explosão de gritos ecoou pela sala. Rodrigo, louco de raiva, partiu em direção a Marcos. Você não pode fazer isso comigo, gritou ele. Mas já não havia mais controle. Em um movimento rápido, puxou um objeto, e Júlia percebeu que era uma arma. O coração dela parou. Um grito cortou a sala. Não! Júlia ouviu a voz de Tânia, mas era tarde demais. O tiro ecoou, como um trovão, varrendo a sala em um silêncio absoluto. O corpo de Rodrigo caiu no chão, e tudo desmoronou ao redor. Pai! Júlia gritou, as palavras saindo como um sussurro desesperado. O corpo de Rodrigo parecia tão pequeno e sem vida. A sala virou um caos de gritos e desespero. O juiz caiu de costas, a plateia em choque. Tânia tentou se aproximar, mas a cena era um campo de guerra. Marcos estava parado, a arma ainda em mãos, seus olhos arregalados. Eu só queria acabar com isso, ele murmurou, mas ninguém o ouviu. A tensão estava no ar, e a ansiedade era palpável. Júlia não conseguia desviar os olhos do corpo de Rodrigo.
A verdade que parecia tão distante, agora estava próxima demais. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que Rodrigo se tornou quem era? Pânico e confusão se misturavam nas veias de Júlia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela tentava entender o que acabara de acontecer. Então, como se o tempo tivesse congelado, algo mais aconteceu. O celular de Rodrigo, que ainda estava na mão de Júlia, vibrava de novo. Desta vez, uma notificação. Era um vídeo. Os olhos dela se arregalaram, e o impulso a forçou a abrir. A imagem revelou um ambiente familiar, um olhar sutil no rosto de uma mulher. Meu Deus! Sussurrou Júlia, reconhecendo a mulher. Era a mesma mulher que aparecia em fotos antigas que ela tinha em casa. Mamãe? O ar na sala pareceu desaparecer. A mulher no vídeo começou a falar, suas palavras se entrelaçando com a confusão já presente. Júlia, se você está assistindo isso, você precisa entender que tudo o que sabe não é verdade. A sua vida, a nossa família, tudo foi construído sobre mentiras. Eu tentei te proteger, mas as consequências são minhas. E então, a gravação falhou. Os murmúrios cresceram. Ela não é sua mãe, Júlia. Tânia berrou, a voz quebrada. Ela te deixou por um motivo. As palavras disparadas por Tânia pareciam ser um eco sombrio na mente de Júlia, instigando um sentimento de traição e confusão. O olhar de Tânia se fundiu em desespero. Por favor, não acredite no que ela está dizendo. Você precisa compreender que isso vai muito além de nós. A gente que quer te ver. Nesse instante, o homem que havia acabado de entrar, o tal Marcos, olhou diretamente para Júlia. As mentiras que sempre ouviram podem não serem as piores. Quem está realmente à sua volta é mais perigoso do que você imagina. A sala congelou em expectativa. O que ele quis dizer? O olhar de Júlia se encontrava com o de Rodrigo, ou melhor, o corpo sem vida dele. E a revelação estava apenas começando a se desdobrar. Você precisa saber, Júlia. Não é só o passado que atormenta sua família. É o presente e o futuro também. Eles não estão apenas atrás de Rodrigo, mas de você também. A confusão dominava a sala e um novo tipo de pânico começou a se espalhar entre os espectadores. O que mais havia escondido? O eco da última frase de Marcos reverberou como um trovão nos ouvidos de Júlia. E enquanto o peso da verdade começava a cair sobre ela, surgia um labirinto ainda mais profundo e tenebroso diante de seus olhos. O ambiente fervilhava em expectativa e desespero. Todos sabiam que a revelação não acabara. E com isso, a tensão pairava no ar enquanto a verdadeira história estava prestes a ser desenterrada. A sala estava uma verdadeira montanha-russa de emoções. Júlia segurava o celular de Rodrigo com mãos trêmulas. A revelação da mulher no vídeo reverberava em seu íntimo como um eco de pesadelos. Ela não é sua mãe, repetia Tânia, agora com a voz aflita. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada na mente de Júlia. O que tinha dito a mulher? O que viria a seguir? As sirenes ecoavam ao longe, mas o tempo parecia parado. O olhar dele era intenso, como se cada palavra pudesse mudar o destino de todos ali. Em meio ao pânico, Júlia sentiu o coração acelerar. As lágrimas tinham secado, e a raiva começou a vomitar seu veneno. Você me decepcionou, Rodrigo! Gritou, olhando para o corpo dele. O homem que se apresentava como pai, agora estirado no chão, parecia o estranho. Júlia, precisamos fugir. Você não está a salvo aqui. Tânia exclamou. A expressão dela uma mistura de desespero e urgência. Mas como poderia confiar nela agora? Era tudo um jogo de manipulação? Os murmúrios cresciam na sala. A pressão aumentava a cada segundo. Júlia respirou fundo. O nó na garganta grosso e difícil de engolir. O que mais você esconde, Tânia? O que mais está acontecendo?
A sala estava elétrica. Os rostos dos espectadores eram uma tela em branco repleta de pânico e curiosidade. Alguém da multidão gritou: "O que está acontecendo ali?" As vozes se misturavam, enquanto Júlia buscava respostas. "Eu não posso explicar tudo aqui, mas você tem que me ouvir." Tânia insistia, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ao fundo, o som de passos apressados se aproximava. "Júlia, a verdade vai te encontrar de qualquer jeito. Você precisa saber quem realmente somos." Marcos, ainda com a arma em punho, observava tudo com cautela. "Estão vindo atrás de vocês," ele sussurrou, a voz cortada pela tensão. Nesse momento, um grupo de policiais entrou, e a sala irrompeu em gritos. "Todo mundo ao chão! Todos se afastem!" O caos tomou conta de repente. Júlia sentiu a adrenalina disparar. "Para onde eu vou? O que vou fazer?" pensou, enquanto as pessoas começavam a se agachar, a sala fervilhando de desespero. Sentiu-se pequena e insignificante. Marcos olhou para ela com determinação. "Se você quer saber a verdade, temos que sair agora." E antes que pôde se decidir, ele puxou Júlia pelo braço. Tânia também se juntou a eles. "Você é mais forte do que pensa. Não desista de descobrir quem você realmente é." "Vamos, agora!" gritou Marcos. Guntuis moviam para a saída. O tumulto aumentava e a tensão era palpável. Júlia se despedia não só do tribunal, mas de tudo que conhecia. O novo caminho começava a se desenhar diante dela. E a determinação começou a enraizar-se em seu peito. No corredor, o trio parou por um momento. Dois mundos colidindo. Júlia olhando para seus passados e futuros. "Está pronta para descobrir a verdade?" perguntou Marcos, seus olhos fixos nos dela. "A verdade pode te libertar, ou acabar com tudo." Ela sentiu uma onda de coragem envolvendo-a. Antes de sair, olhou para Tânia. "Estamos juntas, certo?" A resposta foi um gesto afirmativo, um pingo de esperança no meio da tempestade. E enquanto eles se afastavam do tribunal, um novo mistério se revelava, um chamado mais forte para lutar pela própria história. As sombras do passado podiam estar ganhando forma, mas o futuro ainda estava por ser escrito. A adrenalina estava pulsando, mas dentro dela havia também uma centelha de esperança. O que mais o destino havia guardado para ela? Tudo estava prestes a mudar, e a jornada para descobrir quem realmente era começava agora. Ei, você! Antes de continuar esse tipo de história emocionante, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum detalhe das próximas revelações eletrizantes que estão por vir. Esmague o botão de like.